É isso aí, professor Tiago, voltando para mais uma aula, novamente com o assunto de propriedades de potenciação, tá bom? A gente já realizou aí um vídeo anteriormente explicando dois grupos, né, duas propriedades de potenciação. Hoje, então, tem a parte 2. Tem mais algumas propriedades para a gente conversar. Antes da gente dar início para o nosso filme, vai lá, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, aciona lá para você ficar sempre alerta, sempre recebendo notificação de novos vídeos. Avisa aí o pessoal que você sabe que também precisa de auxílio matemático e vai compartilhando nossos vídeos aí com a galera, tá bom? Tá pronto para o vídeo? Então, bora lá. A gente já tinha conversado, né? O motivo pelo qual a aplicação da propriedade de potenciação é útil, então é uma aplicação que vai facilitar certas operações matemáticas. Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre uma importante, que é o que a gente chama de potência de potência. Anteriormente, a gente já conversou sobre a multiplicação de potências de mesma base e a divisão de potências de mesma base. Existem várias propriedades para serem estudadas, elas todas estão vindo, né, para auxiliar em alguma operação que a gente tenha que realizar. É como se fosse um caminho de simplificação, por isso que elas são bem úteis, por isso que elas são muito bem cobradas, né? Muito estudadas no conteúdo de potenciação. Então, olha aí o Ti relembrando a gente de que essas propriedades, né, já foram conversadas, né, estão em outro vídeo. Se você tiver alguma dúvida, não entendeu direito, precisa relembrar algum conteúdo, volta naquele vídeo lá sobre propriedade de potenciação e relembra. Para ficar melhor, vou deixar aqui na tela um resumão do que a gente fez lá antes, né? Utilizando até os mesmos exemplos. Só que agora, para ampliar o nosso conhecimento, eu vou colocar aqui um formato algébrico, né? O que significa formato algébrico? Quando a gente começa a utilizar letras na posição de números, como a gente começa a generalizar as nossas potenciações, as nossas operações, né? O que eu estou mostrando aqui? Não faz muita diferença para a gente qual é o tipo de base. É isso que o exercício, né? É isso que a nossa linha amarela aqui está denunciando, está demonstrando para a gente, né? Aqui eu posso ter uma base qualquer. Nesse nosso caso aqui, uma base chamada A. Sempre que essa base for igual a outra parte da minha operação, então dentro de uma multiplicação aqui, sempre que as duas bases forem A, independente de quem estiver no expoente, no nosso caso aqui o B na primeira parte da multiplicação e o nosso C na segunda parte da multiplicação, eu vou pegar esses dois expoentes e vou somar. Então, a gente vai se acostumar agora, que a gente já está num nível maior de entendimento das propriedades, a colocar essa parte de generalização. Então, vou sempre estar utilizando com vocês letras para demonstrar que na posição daquela letra eu posso colocar o número que eu tiver interesse, tá bom? Primeira, então, propriedade é que a multiplicação de mesma base, eu vou conservar a base, vou somar os expoentes. Já a segunda propriedade que a gente verificou, a gente também vai utilizar uma divisão de mesma base, também conservando a base, só que aí subtraindo os expoentes. Qualquer dúvida que você tiver, quiser uma explicação mais detalhada, como já foi dito, volta no canal lá e verifica o outro vídeo. Partir para a nova propriedade de potenciação, que a gente chama de potenciação de potência. Ou simplesmente, né, potência de potência. Ela significa que eu vou pegar uma propriedade da potenciação que é o quê? Eu vou pegar uma potência e vou colocar um outro expoente nela. Eu vou elevar uma potência que já existe na minha mão. Então, fica um pouco confuso ficar aqui falando para vocês assim. Vamos colocar na tela aqui um exemplo que fica mais fácil de entender. Acompanhe o exemplo aí, ó. Então, vou pegar uma potência qualquer, tá bom? 2 elevado a 4. Só que não satisfeito, eu vou pegar esse 2 elevado a 4 e vou elevar a 3 novamente. Por isso que a gente chama de potência de potência. Então, a potência que pegou uma outra potência dentro do parênteses, tá bom? Fato importante, hein? Observa aí a utilização do meu parênteses. O parênteses significa que
tudo que tiver lá dentro está sendo elevado a esse 3 que ficou fora. O que a gente chama na matemática de separador, né? O parênteses aqui está sendo útil para demonstrar que tanto a base 2 quanto o expoente 4 estão sendo elevados a 3. Lá atrás, no outro momento que a gente conversou sobre as propriedades, a gente deu uma dica. Então, vale a gente relembrar aqui de que para ser bem legal, para ser bem observado, vale a gente abrir o número. Então, vou pegar esse 2 elevado a 4 e depois elevado a 3 e vou abrir isso, vou abrir essa minha potenciação grandona. Significa o quê? Que eu vou pegar o 2 elevado a 4 e vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Porque eu peguei o 2 elevado a 4 e elevei a 3. Então, ele está se repetindo 3 vezes, tá bom? Só que a gente sabe que existe uma propriedade que me garante que quando a multiplicação é de mesma base, eu posso simplesmente pegar o quê? Esses 3 fatores que estão aqui na nossa frente e juntar como se fosse o 2 elevado a 4 mais 4 mais 4. Estou somando os expoentes que eu envolvi aqui atrás, tá bom? 4 mais 4 mais 4 remete a gente lá atrás, quando a gente começa as operações básicas na matemática, né? Nossa vida acadêmica, a gente lembra que quando a gente estava repetindo uma soma de um mesmo item, eu podia trocar isso por uma multiplicação. Então, 4 mais 4 mais 4 é a mesma coisa que 3 vezes o 4. E olha que bacana, ó. Aí está a definição da nossa propriedade de potenciação. Tá bom? A hora que eu coloco esse ambiente, então, aqui, nosso expoente, como sendo 3 vezes o número 4, eu consigo descobrir que esse número 3 está vindo lá de trás, ó. É o expoente que ficou fora do parênteses, viu? Viu aí que eu trouxe ele aqui para dentro? E também consigo descobrir que esse número 4 é o expoente que está dentro do parênteses. O que significa, então? Minha propriedade está me garantindo o quê? Potência de potência, eu vou simplesmente conservar a minha base e multiplicar os expoentes, pegando o resultado final, então, de 2 elevado a 12. Então, olha aí, percebeu que a definição apareceu para a gente? Na potência de potência, o que a gente precisa fazer, então? A gente vai ficar de olho nos 2 expoentes envolvidos. Nosso exemplo aqui, o primeiro expoente está dentro do parênteses, é o número 4. E o segundo expoente, que está fora do parênteses, é o número 3. Para aplicar essa propriedade, então, o que a gente vai realizar? A gente vai pegar esses 2 expoentes, né, o 3 e o 4, e vai multiplicar esses itens. Lá na multiplicação de mesma base, eu somava. Na divisão de mesma base, eu subtraía. Na potência de potência, eu vou multiplicar. É assim que a gente vai trabalhar com os expoentes, tá bom? Então, o nosso caso aqui do 2 elevado a 4 e tudo isso elevado a 3, nosso resultado, nosso procedimento seria o quê? 2 elevado a 3 vezes 4, que no final das contas dá 2 elevado a 12. Tá bom. Então aí fica uma dúvida, né? A gente já fez operações onde o expoente dava um número normal, né, um número positivo. Fez também no último vídeo lá um pequeno trecho, a demonstração de como é que eu opero quando o meu expoente é zero. Mas ficou uma dúvida, será que o meu expoente também não pode ser negativo? O que muda na nossa conta quando esse expoente acaba ficando negativo? Vamos lá, ó. Vamos, vamos entender, né, a utilização do expoente negativo como sendo, na realidade, uma alteração de posição. É para isso que ele serve. É como se fosse uma sinalização de que aquele termo que está elevado a alguma coisa negativa precisa trocar de lugar. Tá bom? Então, sempre que a gente observar isso, sempre que a gente localizar um expoente negativo, não precisa ficar com medo. Na verdade, o que a gente vai realizar é uma troca de posição. Vamos colocar um exemplo aqui que fica mais fácil, tá? Vamos imaginar um número qualquer. Então, vou pegar uma base 5 e vou elevar ela a menos 2, tá bom? A gente sabe que 5 elevado a menos 2 eu consigo traduzir em 5 elevado a menos 2 sobre 1. Então, fica a dica aí do processo, quando eu tenho um expoente negativo, de tentar trabalhar sempre com uma fração. Fica mais fácil para realizar o processo que a gente vai precisar agora, tá bom? Então, peguei um número qualquer, não estava no formato de fração, trabalha como se fosse uma fração. Lembra que esse número eu posso colocar ele dividido por 1 e eu consigo trabalhar como se fosse numerador e denominador, tá? O que a gente vai fazer agora?
Esse 5 é menos 2, esse 5 elevado a menos 2, está pedindo, está indicando para a gente que ele quer trocar de posição. Que posição que ele quer trocar? Ele está nesse momento na posição de numerador. E esse menos pede para a gente trocar esse fator inteiro, esse número inteiro, para o denominador. Então a gente vai pegar esse processo aqui, ó, e vai pegar esse 5 elevado a menos 2, o conjunto todo, e vai jogar ele para baixo. Olha só o que a gente vai fazer, viu? Quando eu coloco ele para baixo, automaticamente o meu expoente troca de sinal. Percebeu? Já que eu resolvi a sinalização que ele queria, né? Olha, me troca por favor de posição. Troquei ele de posição, ele fica satisfeito. De negativo, ele vai para positivo. Só que aí tem um caso interessante, né? Lá naquela posição do denominador já existia o número 1. Quando eu trago o número 5 elevado a 2 lá para baixo, eu tenho que lembrar que ele vai multiplicar o item que já estava na parte do denominador. Nosso caso aqui é o número 1, não faz muita diferença. O número 1 é o elemento neutro dentro da multiplicação, não vai me atrapalhar na conta, mas imagina que às vezes eu posso ter um número diferente de 1, sei lá, 8. Então eu tenho que lembrar que ao descer a minha potenciação, ao descer a potência, trocando, né, invertendo de numerador para denominador, lembra que ao chegar no denominador, ela vai multiplicar os itens que lá estavam antes, tá bom? Mas olha, aconteceu um problema. Ficou um vazio na parte de cima. O que eu coloco nesse vazio? Que número que eu completo esse vazio? Lembra, a gente acabou de comentar que o número 1, dentro da multiplicação, ele é elemento neutro. Então eu posso dizer que lá atrás, no 5 elevado a menos 2, eu posso dizer que tinha um número 1 aqui na frente acompanhando ele multiplicando. Não fazia diferença, porque ele era elemento neutro. Então, a hora que o 5 elevado a menos 2 saiu da posição, quem que ficou naquele lugar? O 1. Então, eu posso colocar nesse lugar vazio o número 1. É como se eu tivesse tirado o amigo, né? Tirado o rapaz que estava acompanhando, né? O 5 elevado a menos 2. Ele ficou sozinho. Quem é que estava lá parado sozinho? O número 1, tá bom? Então, vou traduzir toda essa nossa fração nova aí para 1 dividido por 5 elevado a 2. Percebeu que lá atrás eu tinha pego, então, 5 elevado a menos 2, e depois dessa manipulação que a gente realizou, troca de lugar, sai do numerador, desce para o denominador, eu acabei chegando no resultado de 1 sobre 5 elevado a 2. O que a gente pode concretizar, então? O que a gente pode finalizar, né, de argumentação? Sempre que eu tiver um expoente negativo, o nosso objetivo principal é trocar ele de posição. Eu vou trocar os números? Eu vou alterar os números? Não. Percebeu que a minha base continua sendo 5? Percebeu que o meu expoente continua sendo 2? A única coisa que se altera aqui é o fato de inicialmente ele estar negativo e no final ele ficar positivo. Tá bom, Thiago, gostei. Achei legal esse seu exemplo. Mas imagina que eu tenho agora uma fração inicialmente, e nos dois ambientes, tanto no numerador quanto no denominador, o que eu possuo são expoentes negativos, são potências com expoente negativo. Como é que eu realizo isso? A gente acabou de conversar que sempre que eu tiver o expoente negativo, é como se fosse uma solicitação da potência para trocar de posição. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai trocar eles de posição, e ao trocar de posição, o expoente deixa de ser negativo. Então, eu só vou trocar o sinal do meu expoente no momento que eu troquei a posição. Não troca antes para você não se perder. Troquei a posição, troco o sinal. Então, fiquei nos finalmente, né? Fiquei na conclusão desse exercício que 6 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 2. Ó, troquei a posição dos itens, o que era numerador virou denominador, o que era denominador virou numerador, tá bom? Só que com a transformação, com a conversão do meu ambiente que era negativo, o meu expoente que era negativo, virou positivo. É isso. Se você organizar certinho essa passagem,
escrever, realizar uma seta, realizar um igual, copiar novamente a fração, aquele processo que às vezes a gente acha chato de ficar copiando o mesmo item, trocando poucas coisas entre um item e o outro. Se você operar sempre assim, ele não vai te atrapalhar. Esse processo do expoente negativo não vai te atrapalhar em nenhuma resolução. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá atrás, né? Vou colocar aqui o nosso resumo do que a gente conversou, né? Nossa última propriedade de potenciação, que a gente vai chamar de propriedade número 3, a famosa potência de potência, resume-se em o quê? Eu posso pegar então e estabelecer como sendo a definição que eu vou conservar minha base, nesse nosso novo exemplo aqui, nossa base virou a letra A, e vou pegar os dois expoentes, o B e o C, e vou multiplicar esses expoentes. Então, potência de potência aqui ficou A elevado à multiplicação de B e C. Tanto faz o valor que eu coloque na posição do A, do B e do C, eu vou conseguir resolver essa propriedade. Então, nosso resumão final, seguindo o mesmo exemplo anterior, uma telinha aí para você tirar um print, copiar no seu caderno, que estão presentes as três propriedades estudadas, né? Número 1, a multiplicação de mesma base, número 2, a divisão de mesma base, e o número 3, a potência de potência, ou potenciação de potência, tá bom? A gente deixou aí no caso genérico, né? No caso utilizando as letras, porque fica mais fácil para você perceber que ela não vai funcionar só para aquele caso específico de número, ela funciona para qualquer número que você coloque nas posições que estão presentes aí. Pessoal, é isso, né? Se você seguir, então, as dicas que a gente apresentou, tanto para a propriedade nova de potenciação aí, né, a potência de potência, quanto para aquelas outras duas que a gente já tinha conversado, é, a nossa propriedade de potenciação sempre vai virar um auxílio, né, um ponto de auxílio na resolução e não um ponto de problema, tá bom? O objetivo da propriedade é simplificar algumas operações de forma que a gente consiga agilizar o processo de resolução, tá bom? Ela é um auxílio e não um item que vai atrapalhar a gente. Acho que eu consegui, espero, né, ter conseguido ajudá-los aí nesse processo das propriedades de potenciação. É um assunto que cai com uma certa frequência. O pessoal que está se preparando aí para vestibulinho, o pessoal que está se preparando para um concurso público ou até mesmo um vestibular, não não dá aquela moleza, tá bom? Potenciação é um assunto que cai bastante, cai na parte de matemática, cai na parte de física, na parte de química. Fica alerta então com esse processo, treina bastante esse item aí, procura agora então, né, para você conseguir realizar exercícios, tá bom? É, Sempre que você tiver alguma dúvida, caso esse vídeo tenha deixado alguma dúvida, alguma coisa para trás, manda uma mensagem para a gente, né? Deixa lá um comentário, que eu vou estar sempre alerta nos comentários e eu realizo novos vídeos, né? Em cima dos assuntos que vocês estão tendo dificuldades, tá bom? Se você gostou do vídeo, vai lá então, dá o seu joinha, fortalece o nosso canal lá, avisa os amigos então que tem um vídeo interessante, um vídeo que conseguiu tirar a sua dúvida existencial no processo de potenciação. A partir de agora, o processo é com você, né? Tendo esse conhecimento, tendo vídeo de apoio aí, assista quantas vezes você achar necessário, mas vai lá, procura uns exercícios aí para você conseguir colocar em prática o conteúdo matemático que a gente conversou, tá bom? Fica a dica aí então para você, bons estudos, acompanha a gente nas redes sociais aí sempre, vai divulgando, compartilhando no nosso site, tá bom? É, Fica bem aí, qualquer dúvida, manda um alerta. Fui!